Entrei para os bombeiros em 1957, dia 27 de dezembro. Era comandante na altura o Sr. Augusto Biquer. Na altura havia apenas 7 bombeiros que eram legais à altura do Estado. Todos os outros já não tinham idade, estavam apenas como bombeiros, sim, mas só internos. Oficialmente tínhamos apenas 7 bombeiros. Na minha escola entramos 12 rapazes. Um dos mais velhos talvez fosse eu, que tinha na altura 25 anos. Já era casado, já tinha uma filha. Mas isso não me impediu que me alistasse nos bombeiros. Talvez pela minha educação, fui educado num colégio, talvez pela minha educação quisesse fazer o bem ao próximo. Nessa escola tivemos diversos instrutores, entre eles era o Álvaro Vicente e o Eduardo Penicheiro, que eram bombeiros mais velhos, bombeiros já de primeira classe. Fizemos o tirocínio e eu e o Sr. António Pinto, que foi bombeiro também da minha escola, ficámos em primeiro lugar, a exáquo. Desses, mantiveram-se no quartel pelo menos 10 bombeiros, anos e anos seguidos. Fizemos exame de segunda classe, passados 2 anos, ou talvez mais, porque na altura havia muita dificuldade em se fazer escolas. Como eu era tipógrafo e tinha que trabalhar, não podia sair da tipografia, o comandante propôs-me que eu fosse amanuense de comando. O que era o amanuense de comando? Era praticamente o secretário do comandante. Havia os piquetes do cinema, onde os bombeiros tinham que prestar a comparência nas sessões, e havia outras coisas. Era eu que fazia as ordens de serviço, era eu que escalava os piquetes e era eu que recebia também o dinheiro dos piquetes. Parte desse dinheiro normalmente era oferecido à corporação. Os bombeiros ofereciam. Havia outros que não, que tinham necessidades materiais e que ficavam com ele. Isso era o livre-arbítrio de cada um. Mantive-me como amanuense até a vinda para o Quartel Novo, até ao tempo do Luís do Nascimento. Fui também ainda amanuense do Sr. Luís do Nascimento e do Sr. António Biquer, que sucedeu ao Luís do Nascimento. Depois disso, devido aos meus afazeres, pedi a exoneração do cargo e passei só a ser bombeiro. Na altura, quando entrei para o quartel, o nosso fardamento era apenas uma camurcine e umas calças de ganga, porque não havia mais nada. Havia a farda de gala, mas era só para os bombeiros mais velhos e era antiga, com serralteiras, com botões de metal, tal. Recebia essa farda já quando tinha feito o exame da segunda classe. Na altura havia 3 carros de fogo, chamemos-lhe assim, era afora, era um carro fechado, também só tinha material sapador e uma motobomba, não tinha água. Depois tínhamos o GMC, que ainda hoje está ao serviço, e depois mais tarde veio o Lincoln, mas também só servia para material, para transporte pessoal. Nenhum deles tinha água. O primeiro carro com água que tivemos foi o Toyota com 700 litros de água. E estou a falar mal, entretanto veio o Internacional, que já era um carro com água, mas era um carro para urbano, não era um carro de mata. Um carro de matas. Nós na altura, praticamente, quando eu entrei para bombeiros, nós não sabíamos o que eram incêndios em matas. Nós não sabíamos o que eram incêndios. Nós só éramos treinados para bombeiros de casas, só para salvados, só para casas. Lembro-me que o primeiro incêndio que tivemos em matas foi nos Viveiros de Loriga.
todos nós ficámos espantados porque não tínhamos nada com que atacar. Tanto nós, os bombeiros de Gouveia, como os de Ceia, com ramos, quem nos visse parecíamos palhaços a bater com ramos no incêndio. E porque isso fazia qualquer ramo. Tenho uma parte muito, muito engraçada, que foi passada na Santa Eufémia, em Paranhos. O nosso comandante era o Tenente Carinhas, que era Tenente da GNR. Fomos para um incêndio e era dia de Santa Eufémia, havia milhares de forasteiros, de peregrinos, na festa. O fogo andava a arder, mas nenhum pegava em nada. O comandante Carinhas, alto e bom som, disse: todo aquele que não pega em ramos e ajuda os bombeiros vai preso por suspeita. Resultado, todos eles pegaram em ramos e apagámos os 110 minutos. São pequenas coisas que faziam parte do nosso cotidiano e que nos lembravam, às vezes, momentos felizes e momentos maus. Tivemos também momentos bastante maus, mas nem é bom lembrá-los. Normalmente os momentos maus foram todos extras de corporação, quer dizer, períodos em que a corporação esteve em crise mais, como todas as corporações, têm fases boas e fases más. Nós tivemos também fases más. Tivemos numa altura que tínhamos apenas 6 bombeiros. Já eu era bombeiro, no tempo do Sr. Vítor Fonseca, que era o presidente da direção, chegámos a ter 7 bombeiros apenas ao ativo. Depois fomos buscar os bombeiros mais antigos todos e conseguimos reorganizar o quartel. Nesse tempo, a nossa corporação esteve para ser fechada. Esteve para ser fechada porque era ainda a inspeção da Zona Norte, veio cá o inspetor e nós estávamos com uma crise grande de comando. O Sr. Luís do Nascimento tinha-se ausentado que já era comandante, tinha-se ausentado para Angola, onde a vida dele estava, e nós estávamos sem comandante, e esse inspetor da Zona Norte, sendo eu o bombeiro de segunda classe, me disse: tem que tomar conta da corporação. E eu disse: Sr. inspetor, eu não tenho bases para isso, nem tenho vida para isso, então temos que fechar a corporação. E eu disse: não veja a corporação, porque nós vamos buscar rapazes e nós vamos fazer uma escola. E nós juntámos e fomos fazer uma escola. E vieram então, nessa altura houve uma chamada ao povo de Gouveia para que olhasse para a corporação e visse o período mau que estávamos a passar. E o povo acudiu, e sei que nessa altura chegámos a ter dinheiro para já comprar botins para os bombeiros. Foi momentos bons, momentos muito maus. Tivemos boas crises, também tivemos momentos alegres, tivemos boas. Quando viemos para o novo quartel, montámos um bar, eu, o Sr. Ariel e diversos bombeiros, montámos um bar que servia para nós, para os bombeiros e para os sócios, e ao mesmo tempo para captar divisas para a direção. E através do bar fizemos jogos de futsal, do antigo ringue de patinagem. Lembro-me que eu era o tesoureiro, que num dos jogados entreguei à Presidente da Direção 40 contos que tirámos num desses festivais. A direção ficou abismada como é que tínhamos analisado tanto dinheiro, mas felizmente analisámos. São momentos bons, momentos maus, já alguns, mas não gosto de passar muito o pano por ele, porque fazem parte desses momentos maus, talvez rapazes que foram bons, homens que foram bons e que, por razões diversas, se tornaram maus e se meteram em coisas que não se deviam meter, e depois originou crises internas e mal-estar interno, e etc.
Eu não gostava muito de ferir-se dos atividades, embora parte deles ou eles todos já tivessem falecido. Depois o chefe Henrique foi também comandante interino, não é? Em que... Nessa altura não lhe chamaria comandante interino, eu não conto isso como comandante interino, foi, sei lá, nós nem precisávamos de quase de comandante, pois éramos só tão poucos éramos, e mais que eu estava de facto nomeado pelo inspetor para tomar conta da corporação, mas sobre mim havia aqueles bombeiros mais graduados e mais velhos, mas que não estavam inscritos oficialmente, não tinham idade nem para estarem inscritos oficialmente. Portanto, em função da zona norte dos bombeiros, tínhamos apenas 7. Os outros não contavam. Mas era mais antigo e mais qualificado. Eram bombeiros já de primeira classe, etc. Eu posso nomear Paulo Vicente, o Eduardo Penicheiro, o Guilherme, o José da Velha, o Tório Terruta, assim tantos. O Augusto Cavacas, que era tio da minha mulher, o José Belão. Outros que não veio agora. Mas porquê é que escolheram assim? Foi por ser o mais graduado ou... Era o mais velho daquela escola. O mais velho da escola, pois. Não era por ser o mais graduado. Não, era por ser o mais velho daquela escola. Porque só estávamos praticamente os homens que tínhamos feito a escola. Sim. E esses aqui eram oficialmente... Pois, oficialmente era... Para eles, não, os outros não contavam. Sim. Os outros eram só bombeiros internos. Eram bombeiros internos. Embora cá dentro da corporação fossem eles os graduados, fossem eles a quem nós nos submetíamos. Pela atividade gradualmente eram superiores a nós. Pela atividade eram os mais graduados pela atividade, não é? Era. Então, Porque parte deles, alguns não sabia bem o currículo, mas outros sabiam. Por exemplo, tiveram de diversas dissensões, uns saíram e depois voltaram a entrar, e depois já não podiam ser readmitidos, outros tinham sofrido castigos e não podiam ser readmitidos, e outros assim. E então, todos faziam parte do corpo de bombeiros, mas só a nível da corporação, e não a nível nacional. Chefe Henrique, isso foi a primeira vez que entra a tomar conta, depois chamamos o comandante. Sim. E depois ainda entrou outra vez? Ou foi só nessa altura? Não, depois entrei como comandante por 4 vezes seguidas. Sim. Fui comandante interino por 4 vezes em diversas situações de comando. Entre Luís Nascimento e António Víquer. Certo. Portanto, Luís Nascimento foi nomeado como comandante pelo do material da autogaragem, o Rebelo. Era presidente do Sr. Rebelo. Armando Rebelo. E o Sr. Luís Nascimento tinha trabalhado com ele em Angola. E ele tinha muita confiança com ele. E então meteu como bombeiro, estava na direção. Como não tínhamos, tinha saído na altura, acho que o Mário Pinto, o pai do António Pinto. E estávamos sem comandante. E então, nessa altura, entrou o Luís Nascimento e depois houve uma dissensão aqui entre a direção e o Luís Nascimento e entrou o António Víquer. Nesse entretanto, de irem para os papéis, para a zona, de irem para a coisa, de irem para aqui, para além, eu entrei como comandante interino. Depois houve outra mudança, o Sr. Luís Nascimento, de António Víquer. Depois António Víquer adoeceu dos pulmões e teve que ser internado no sanatório na Guarda e foi novamente convidado o Sr. Luís Nascimento. Ele aceitou e veio. E nessa altura fui eu, nesse intervalo, fui comandante interino. Depois Luís Nascimento saiu e ficámos sem comandante. E então, já no tempo do Sr. António Pinto, eu fui nomeado comandante interino e eu, depois de estarmos meses já como comandante interino, por conversa com
propusemos o Sr. Caldeira se ele aceitasse. Gosto. E eu propus ao comandante, ao Sr. António Pinto, que o chamássemos para eu lhe dar a conhecer o estado da corporação, para que ele não viesse a pensar que ia entrar no Mar de Rosas e encontrar um monte de cardos. Portanto, quer dizer, como o senhor disse, 4 vezes comandante interino e uma vez foi nomeado pelo inspetor da Zona Norte, A primeira vez, não é? a primeira vez que o inspetor da Zona Norte, como o bombeiro mais antigo e classificado, que era um bombeiro de segunda classe, tinha que tirar uma certificação das alturas. Bombeiro de segunda classe. Era mais bombeiro de antigo. segunda classe. Portanto, nós temos aqui a presença dele, uma vez pelo inspetor da Zona Norte, não é? Antes eram inspectores, não é? Era o inspetor. Aliás, está ali o nome de inspetor, este inspetor. E depois, por 4 vezes, já como comandante, já com o posto de comandante em exercício, mas comandante interino. Interino até sendo comandante. Nós temos, por exemplo, hoje o comandante em substituição. Depois tivemos uma reunião no estabelecimento comercial do Sr. Pinto, com o Caldeira, e ele acabou por aceitar. Aceitou, e eu mantive-me como praticamente amanuense, era o secretário dele. Pois, secretário dele, Não era oficialmente, mas era particularmente era oficial. Ainda não havia Como eu não trabalhava, não é? Portanto, tinha pagado. Ainda não havia cadeia. E sabia aos podres da coisa. Fiquei praticamente ajudante dele. Passados 6 anos ou 7 anos do Sr. Comandante Caldeira estar já como comandante, chamou-me para uma direção, a mim, ao Magina e a diversos, e propôs-nos que só ficaria como comandante se eu aceitasse ser segundo comandante e o Magina adjunto de comando. E eu disse-lhe, vou pensar, mas pensei e disse que não aceitava. E então, eu faço disso, ele pediu admissão. Não sei se por outros motivos também, mas disse-me, já que você não aceita, eu peço também admissão. Não sei se foi por isso, não foi. O certo é que ele pediu. E então fui novamente nomeado comandante interino. Nessa altura passei um dos verões mais quentes e piores do que houve. Estava cá o Sr. Engenheiro Marques Cabelo, da direção. Houve um mês de agosto, num dia chegámos a ter 14 incêndios. Não sabíamos para onde nos havíamos de virar. O Sr. Engenheiro Marques Cabelo foi o meu apoiante. Nos saía daqui a toda a hora. Ele que trabalhava para termos a alimentação para os bombeiros, para trazer aquilo. Praticamente trabalhou mais do que eu. Eu era mais para dirigir os fogos e andar neste, a correr para aquele, a chamar os de Vila Nova para ali, os de Melo para ali, os de Fogozinho para ali, os de Trepos para aqui, os de Borda para ali. Chegámos cá a ter os comandantes, a guarda e tudo. Foi terrível. Ardeu o monte todo. Olha, aquele incêndio. Aquele incêndio é o monte do Fervão a arder. Sim. Foi tirado daqui do castelo. Foi aquele que chegou até ali à Casas do Edgar? Não foi. Não foi bem esse. Não foi bem esse. Não foi esse. Passou assim por cima do Fervão, ficou o Fervão ao meio. Conseguimos salvar o Fervão todo da parte de baixo, conseguimos salvá-lo todo. E este incêndio é parte do Fervão, eu também não tenho visto. Foi tirado da quina do castelo pelo Baixa Saúde. Portanto, nessa semana nós chegámos cá a ter bombeiros da Pampilhosa que, vendo na rádio e na televisão o inferno que há aqui em Gouveia, se ofereceram para vir atacar um incêndio. E vieram, e claro, eu fui pô-los na serra, e foi no último dia que tínhamos praticamente já um incêndio dublado. E eles trabalharam ainda, e trabalharam bastante, mas quando chegaram cá embaixo disseram: "Sr. Comandante, nunca mais nos manda para a serra, já não temos a patilha." Sei que depois
o senhor, o presidente da direção, o senhor António Pinto, fizemos lá um jantar, enchemos os potes de gasolina, pronto, e eles foram todos satisfeitos. Nessa altura foi talvez o maior período que eu tive foi de comandante interino, foi esse e o último. Que depois entrou o comandante Ângelo e eu com o comandante Ângelo trabalhei 2 anos talvez e pedi a capacidade ao quadro de honra. Foi a passagem ao quadro de honra em 2008. Sim, mas eu tenho lá um papel com o quadro de honra todo e sei que está lá a data, mas agora assim de cabeça não sei. E com a passagem... Sei que foi 2008. Passou, subiu um grau para... Pois, quando se passa ao quadro de honra, sobe sempre um grau. Eu era chefe, como ainda hoje estou tratado por chefe, porque oficialmente era chefe. Passei a adjunto de comando por inerência. Pelo regimento da Liga. Não sei se havia Liga nesse ano, mas pelo regimento da... Então, na altura em que saiu, quais eram os carros que estavam cá já? Quando foi este incêndio? Não, quando saiu, quando passou ao quadro de honra, já cá estavam... Isso já tínhamos o 14, já tínhamos muito carro. Mas com água era mais o 14 é que saía todo. Nós só chamávamos o 14, não sei se o nome... Não é esse que é o Guaribi? Acho que é Mercedes. Não é esse, se calhar, o 14. Guaribi. Há um que chama um Guaribi, eu tenho bastante conferência. Esse já não são do meu tempo. O que tínhamos mais era o Toyota de carros de fogo, de água era o 14 e o coisa. Quando era para casas era o Internacional ou o Dodge. Mas normalmente era o 14, sempre primato era o 14, porque leva 6 mil litros de água e vai a todo lado. E mais tínhamos um motorista que na altura que era, vai ser mesmo um maluco, que era o Jorge Cebola. Ele levava o carro, é como que... Pois o 14 é o outro, já sei. Já havia bom material quando nessa altura já havia bom material. Embora, claro, os fogos eram tão dispersos que quando não se podia acudir a este, tinha que acudir àquele. Havia casas em perigo, naquele não havia, naquele havia. Não. É só visto.